Olá, pessoal. Nesta nossa quinta aula, a gente vai estar discutindo a respeito dos objetivos e metas ambientais. Então, o que é que nós já vimos? Uma estruturação inicial do que é o sistema de gestão, que é as partes que compõem esse sistema de gestão, a aplicação do ciclo PDCA. Depois, nós visualizamos a identificação dos aspectos dos impactos ambientais, fizemos a matriz de significância para identificar a priorização de ações que vão lá na frente me gerar a nível de prioridade para a estruturação dos meus programas de gestão ambiental. Visualizamos como construir a política ambiental do empreendimento, né? E como consequência dessa política ambiental, desse empreendimento, a gente tem a construção dos objetivos e metas. Ou seja, os meus objetivos e metas, eles vão ser derivados da minha política. Então, existe uma necessidade de que você construa essa política de acordo com o que realmente reflete essa empresa, a sua realidade, o seu porte, né, as suas condições e o que ela pode fazer com relação à harmonização das questões ambientais. Não só o cumprimento das obrigações legais, mas o que ela vai fazer para entrar em harmonia nessa relação empresa-meio ambiente. Então, tendo essa política, eu parto para os objetivos e metas. O meu objetivo é o que eu quero fazer, o que eu pretendo, o que eu tenho como base para elaborar, para conquistar, para estruturar, para executar. As minhas metas é o como eu vou fazer isso, é como eu vou chegar naquele meu objetivo. Né? Então, essas metas elas devem ser mensuráveis e essas metas devem ter um prazo atrelado a ela, ou seja, uma data limite onde ela precisa ser concretizada, até essa data, tá ok? Então, isso são detalhes que a gente vai observar no processo de construção do Manual de Gestão Ambiental, que é uma aula que eu já coloquei à disponibilidade de vocês, para que vocês entendam como é que constrói com base no documento que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então vamos lá. Os nossos objetivos é um propósito ambiental global decorrente da política ambiental de uma organização, que se propõe a atingir sendo quantificável sempre que execuível. As minhas metas são os requisitos de desempenho detalhado. Olha um pequeno ponto a ser observado. Requisitos de desempenho. Nós falamos em situação anterior, onde nós temos a avaliação de desempenho ambiental da 10.031, que faz parte da estruturação, e é quando eu vou pegar esses indicadores para essa avaliação de desempenho para auxiliar no processo de monitoramento dos meus programas. Os meus programas são consequências dos meus objetivos e metas. As minhas metas precisam ser mensuráveis. Então, eu tenho como fazer a relação da questão do cumprimento da meta com o desempenho ambiental que eu estou tendo no meu empreendimento. Então, tenho essa linha de raciocínio de construção desse nível de detalhamento que vocês vão conseguir construir todo o manual de gestão, vamos dizer assim no popular, redondo para aquele empreendimento. Tá? Então, é o requisito de desempenho detalhado, aplicáveis à organização ou partes dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessitam ser estabelecidos e atendidos para que tais objetivos sejam alcançados e devem ser mensuráveis nesse ponto. Aqui a gente tem algumas orientações para que você comece a construir os objetivos e metas. Eu não vou me prender, são várias observações e perguntas que são feitas para que você comece a ter uma relação de esclarecimento e de compreensão. Então, com a estruturação da tua política, o que vai acontecer? Você começa a fazer a estruturação dos teus objetivos e metas e aplica essas sugestões de orientação para facilitar a tua compreensão, porque pode ser que fazendo algum determinado questionamento do que está colocado aqui, você verifique que não precisa daquele objetivo, daquela meta, ou você consegue unificar dois objetivos num só e por aí vai. Então aqui é só para orientar no processo de elaboração, tá ok? Para que você tenha um melhor esclarecimento para definir os teus objetivos e as tuas metas ambientais que você está pretendendo alcançar, que é consequência da tua política e vai refletir no teu programa de gestão ambiental. Então, ao máximo mensuráveis, preferencialmente essas metas com base em resultados acontecidos, quando não puder ser mensurável, ligada a um indicador, e aí a gente tem como fazer uma avaliação,
Depois, o aspecto ambiental é possível de ser controlado e monitorado. Como serão definidas as qualificações e as quantificações das melhorias obtidas? As ações planejadas possuem justificativa técnica, financeira e de resultados. Os prazos estão dentro da realidade, com as possibilidades de cumprimento da organização. As pessoas que são responsáveis pelas ações a serem executadas estão comprometidas com a sua tarefa. No manual de gestão que eu passei para vocês e na aula que eu expliquei a construção do manual, lá foi definido quem vai ser o gestor líder e os demais membros, quais são as suas atribuições e responsabilidades, os deveres dentro da estruturação do sistema de gestão ambiental. Então, eu vou avaliar se está dentro e condizente com isso daqui. Elas são as mais indicadas para que seja feita a definição dos objetivos e metas. Existe um plano de ação para uma eventualidade do não atendimento ou não cumprimento de um objetivo ou de uma meta? Como é que você está pensando em resolver isso? Ok? Os objetivos e metas definidos representam a realidade da organização? Novamente, aquele questionamento. Está de acordo com o que é a empresa? Existem objetivos e metas para todos os aspectos ambientais que foram identificados, especialmente para os caracterizados como significativos? Basicamente, os mais significativos devem estar atrelados a objetivos e metas que vão gerar como reflexo na estruturação dos meus PGAs. Procedimentos para calcular os ganhos financeiros obtidos estão organizados. As informações provenientes das partes interessadas foram também consideradas. Então, lembre-se que no momento inicial a gente conversa com a alta administração para estruturar a política. Depois eu vou consultar as partes interessadas, fornecedores, colaboradores ou qualquer outro que porventura possa, financiadores, que recaiam alguma condição sobre a tua empresa. E a partir daí eu tenho que avaliar isso na estruturação dos meus objetivos e metas ambientais para que eu não vá de contra nenhuma intenção de alguma parte interessada nesse sentido. A partir daí, eu tenho o quê? Algumas observações com relação à interdependência para que eu construa o meu objetivo, os meus objetivos e as minhas metas ambientais. Então, vem da alta administração, uma conversa inicial, compreensão da empresa, estrutura a minha política. A minha política ela é pautada na questão dos aspectos e dos impactos ambientais, na visão das partes interessadas e nos requisitos legais e outros requisitos que recaem sobre a empresa. Então, dentro dessa base inicial, eu começo a ter relação de interdependência para a construção dos objetivos e metas, que vão me gerar como reflexo o programa de gestão, que é o meu PGA ou como está aqui o programa ambiental. Só que existem outros fatores que eu também observo. Tecnologias disponíveis, disponibilidade financeira, adaptabilidade ao processo existente e outros interesses. Então, tudo isso vai recair em termos de observação para que eu compreenda e estruture o meu objetivo e a minha meta ambiental. Só assim eu vou ter realmente um sistema de gestão redondo, como a gente diz no popular, e que atenda a todas as condicionantes e a todas as demandas existentes dentro desse empreendimento. Então, são observações que vocês, como equipe, estrutura e na hora de prestar consultoria, têm que observar, ok? Aqui a gente tem algumas relações de exemplos entre objetivos e metas correspondentes. As datas elas estão antigas realmente, que eu peguei de um material relativamente antigo para trazer para cá, né? Mas o que é que eu preciso que vocês compreendam? Eu tenho um objetivo, desse objetivo eu posso ter uma ou várias metas atreladas a um único objetivo e eu tenho uma data limite de concretização. Então, por exemplo, no objetivo aqui, controle do consumo, tá? De redução e consumo de água. Ok, é o que eu quero fazer dentro da minha empresa. Então, ou seja, quais são as ações que eu vou desempenhar para que as minhas atividades, meu serviço, o meu processo produtivo reduzam o consumo de água? O que é que eu vou fazer para os meus colaboradores também atuarem nesse processo de redução do consumo de água? E eu vou partir para as metas. Instalação de hidrômetros nos pontos de consumo, aí eu dou um prazo. Por quê? Porque o hidrômetro vai me permitir o quê? Mensurar. Então, eu vou ter como avaliar o volume de água que foi consumido e, a partir daí, monitorar para ver se houve uma redução ou não. Isso acaba sendo um indicador para mim sobre o atendimento da meta, que é reduzir o consumo de água. Entenderam?
implementar o monitoramento do consumo, implementar ações de redução de consumo de água em 10%. Então, por exemplo, com base no consumo médio do ano anterior, eu coloquei aqui 2011, mas a gente está em 2021. Né? Então, com base no ano de 2020, eu pretendo reduzir 10% do consumo. Então, a partir daí, eu já estipulei e eu vou começar a ver o que eu preciso atuar, né, nesse sentido. Promover treinamento sobre vantagens da redução do consumo de água e implementar o treinamento. Então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 metas para um único objetivo. E todas as metas têm um prazo para ser estabelecido. Tá? Que é um intervalo de tempo que eu preciso para avaliar a concretização desse meu objetivo. Implementação de controle de consumo e planos de ação para a redução da geração de resíduos sólidos. Uma balança, né, para fazer a pesagem do material e eu dou um prazo. Implementar controles de geração do resíduo, também com prazo. Providenciar a classificação dos resíduos conforme a BNT, tá? Também estrutura um prazo. E dentro das ferramentas que nós temos para a gestão ambiental, dentro do balanço de massa e energia, a gente tem o cálculo da eficiência do nosso processo. Por exemplo, um processo produtivo, eu tenho o que entra, insumo, matéria-prima, o processo produtivo, o que sai, produto e resíduo. Então, quanto maior o desperdício, menor a eficiência do meu processo produtivo, porque eu estou gerando muito desperdício. Então, isso calculado, eu tenho como mensurar e equilibrar a ação do meu empreendimento. Então, balanço de massa e energia, por definição, balanço de massa e energia são ferramentas que auxiliam para que a gente conheça o processo, identifique os fluxos de matéria e energia que vão atravessar esse processo e estabelecer os principais locais de geração de resíduos ou de desperdício de energia. Tá? Então, somente com o conhecimento detalhado do fluxo é possível propor ações para que a gente reduza, por exemplo, resíduos, emissões e consumo de energia. Vocês tiveram disciplinas que abordaram esses temas, tá? Principalmente aquelas relacionadas à parte de controles de poluição de uma maneira geral. Tá? Seja para a parte de efluente, para emissões atmosféricas ou para a questão de resíduos. Então, a partir daí, essas disciplinas que têm atuado, fonte de controle de poluição industrial, por exemplo, a parte de tratamento, de emissões atmosféricas, tudo isso foram disciplinas que visualizaram de maneira técnica e com as ferramentas e equipamentos, tecnologias, na verdade, que vocês podem utilizar para controlar a poluição, de certa forma. Então, tem matéria-prima, mão de obra, recursos entrando no processo, saindo resíduo, produto. Para coletar os dados e para calcular os custos de descarte dos resíduos ou a perda da matéria-prima, eu devo estar apto a identificar qual a quantidade de matéria-prima, materiais e energia utilizada neste determinado processo, qual a quantidade de resíduos e emissões que foram geradas, de qual parte do processo vêm os resíduos e as emissões, qual a parte de matéria-prima que se torna resíduo, qual a parte de matéria-prima ou de materiais utilizados se perde na forma de emissões voláteis, por exemplo. E a partir daí eu tenho que a quantidade de material que são processadas na indústria podem ser descritas como balanço de massa e obedece o princípio da conservação de massa. Do mesmo modo, a parte de energia são processadas e descritas por balanços energéticos e princípio da conservação de energia. Se não houver um acúmulo ou armazenamento, o que entra em um processo deve sair. Só que nós não temos processos 100% eficientes, então sempre vai haver dissipação de energia ou geração, transformação de massa em rejeito, de alguma forma. Ok? O passivo ambiental está muito atrelado à contabilidade ambiental hoje em dia, é uma parte onde a gente não leva em consideração o custo para que a gente possa tratar aquele dano que foi causado. Então, o passivo ambiental é um aspecto ambiental que ele não foi internalizado. Então, ele acaba se tornando uma externalidade ambiental. Isso vai gerando um dano, vai acumulando um problema e a empresa não realoca recurso para sanar esse problema. Então, isso é tido como um passivo ambiental. Ok? Então, passivos ambientais referem-se a benefícios econômicos que serão sacrificados em função da obrigação contraída
perante terceiros para a preservação, conservação, proteção do meio ambiente. O passivo ambiental representa toda e qualquer obrigação de curto e longo prazo, destinado única e exclusivamente a promover investimentos em prol de ações relacionadas à extinção ou amenização de danos que foram causados ao meio ambiente, inclusive uma questão do lucro, né, do exercício dessa empresa com destinação compulsória, se for o caso, direcionada a investimentos na área ambiental. Paulo de Bessa Antunes, que é um dos papas do direito ambiental. Então, o que acontece? A partir do momento que esse dano é identificado, nós temos aí a caracterização desse passivo ambiental e eu obrigatoriamente, por quê? Amparado pela legislação e pela necessidade de tutela do bem ambiental, eu contraio a obrigação de reparar esse dano, indenizar terceiros, né, e evitar que esse aspecto continue gerando problemas ambientais. Então, existe essa necessidade de trazer esse aspecto ambiental, esse passivo ambiental, para o custo da empresa, cessar a emissão desse aspecto, caso ainda esteja ocorrendo, e fazer a recuperação do dano nesse sentido. Então, são os danos causados ao meio ambiente, representando assim a obrigação e a responsabilidade com relação a esses aspectos. Uma empresa ele passa a ter um passivo ambiental quando ela agride de algum modo, com alguma ação, o meio ambiente. E inicialmente não dispõe, ou até por desconhecimento mesmo, de nenhum projeto para sua recuperação, aprovado oficialmente ou de sua própria decisão. Por exemplo, eu posso ter um vazamento que não foi detectado no subsolo de um tanque de combustível, por exemplo, de um posto, como já aconteceu. Aquilo foi gerando passivo ambiental. Somente quando interferiu num poço artesiano que foi detectada a existência do problema. E aí foi feito o levantamento, identificado a origem, né, do ponto de geração desse problema, para que o empreendimento, nesse caso o posto de gasolina, fosse obrigado a fazer a reparação do dano, tá? E evitar que continuasse vazando combustível, que é um passivo ambiental, que estava sendo gerado por conta desse aspecto ambiental em contato com o meio ambiente. Pela definição da ONU, a gente tem que é uma possível obrigação derivada de acontecimentos anteriores existente na data de fechamento do balanço, sendo que o resultado só se confirmará no caso de ocorrência no futuro de tais eventos ou de outros que escapem ao controle da empresa. O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil vai conceituar como toda agressão que se praticou ou pratica contra o meio ambiente e consiste no valor dos investimentos necessários para reabilitá-lo, bem como multas e indenizações em potencial. Então, para que a gente faça um levantamento sobre a questão do passivo ambiental, eu preciso ter o uso histórico da área, quais são as operações antigas ou processos que foram desativados naquela área, tá ok? A destinação e disposição dos resíduos sólidos, se foi pelo próprio empreendimento, se foi terceirizado, para onde foi esse material, como foi feito isso está gerando algum dano, alguma coisa nesse sentido? O armazenamento e transporte de produtos perigosos, acidentes ou vazamentos, e aí a gente tem o aspecto histórico da empresa, o lançamento dos efluentes industriais, e aí se foi para solo, se foi para um corpo hídrico receptor, o que foi feito, ok? Quais são as emissões atmosféricas? Eu tenho chaminé, eu tenho sistema de filtragem, como é que está sendo lançado isso para o meio ambiente? Qual é a característica dessas emissões? Desativação de empreendimentos, plano de fechamento de mina, plano de fechamento de aterro sanitário, desativação de um empreendimento. Tá? O que foi feito? Qual é o projeto de desativação? Como foi executado e o que está sendo feito para monitorar esses empreendimentos desativados, para saber se não estão gerando algum dano, algum passivo ambiental, ok? Qual é o licenciamento ambiental? Se houve termos de ajustamento de condutas, o termo de ajustamento de conduta, quais foram as obrigações que essa empresa contraiu a partir de um problema que porventura pode ter sido um dano ambiental causado, geralmente está atrelado a isso. E no processo de licenciamento, quais foram as condicionantes legais que foram impostas pelo órgão ambiental? Foram cumpridas ou não? Tá? E como é que está o entorno do empreendimento, ou seja, a circunvizinhança que o empreendimento opera. E aí eu vou a parte de recursos hídricos, atividades, solo, a comunidade, o que está sendo afetado, se houve algum problema ou não, se tem alguma alteração, alguma queixa nesse sentido. Tudo isso eu vou fazer esses levantamentos exatamente para poder identificar a possibilidade ou não de ter gerado um passivo ambiental. Aqui a gente tem um esquemazinho simples,
onde eu tenho uma indústria, as atividades próximas de um centro urbano, poluições atmosféricas se deslocando, lençol freático pode ser atingido por estocagem de material ou despejo de resíduos. E aí a gente passa para fazer uma avaliação. Então, numa fase 1, eu vou fazer um levantamento preliminar. Identificado algum risco de contaminação ou de passivo, caso não, arquivo e documento. Na fase 2, foi feito um diagnóstico preliminar, né, se foi identificado o risco de passivo, foi confirmada a contaminação, se não, eu arquivo. Se foi confirmado a contaminação ou a existência de um passivo através do diagnóstico preliminar, que é esse levantamento inicial que foi feito na área, eu vou partir para o diagnóstico detalhado. E aí eu vou ter que ter uma caracterização qual e quantitativa. Tá? Faço uma análise de risco, olha a disciplina análise de risco ambiental. Os riscos são relevantes? Se não forem, arquivo os estudos e avalio somente a necessidade de manter uma ação de monitoramento. Se os riscos são relevantes, eu tenho que iniciar com o processo de controle ou de remediação da área. Também levo em consideração a questão das partes interessadas e o uso futuro da área. Faço o diagnóstico complementar e aqui eu tenho plano de remediação, com conceitos e metas, tudo estruturado. Vocês têm disciplina de recuperação de áreas degradadas, então isso também dá suporte nesse procedimento. Comunica o órgão ambiental para que eu inicie as ações de implementação dos meus planos de remediação na área, mediante já a identificação através dos diagnósticos da existência de um passivo ambiental. Okay? Depois eu vou para a mensuração, que é a medição propriamente dita. Se eu for falar de termos contábeis, a parte de contabilidade ambiental, só para que a gente tenha uma noção rápida sobre isso, é o processo de exprimir monetariamente determinado item, transação ou reflexo positivo ou negativo da operação do empreendimento. É importante uma correta mensuração para verificar a relação custo-benefício e, a partir daí, seja ela de médio ou longo prazo, dos investimentos ambientais e da própria rentabilidade da empresa nesse sentido. Ok? Quais são os gastos que nós vamos ter, né, para adequação, para direcionamento, para as ações corretivas que porventura possam ser necessárias, ou situações de falhas operacionais, técnicas e estratégias, para que eu possa ter uma boa condução da gestão ambiental. E quando eu falo de gestão ambiental, nós estamos falando de ações também que a gente caracteriza como ação preventiva, porque você vai identificar o aspecto e você vai gerenciar da melhor maneira possível esse aspecto. Então você está diminuindo o risco de ocorrência de um sinistro, de um evento negativo para a empresa, você está diminuindo a probabilidade de um acidente que poderia gerar um impacto ambiental significativo, e trabalhar na prevenção é mais barato do que trabalhar na remediação. Ok? Quando existir dificuldades para estimar o valor de um passivo ambiental, a gente indica a melhor estimativa possível, desde que seja razoável. Nas notas explicativas devem ser divulgadas as informações sobre o método utilizado para elaborar essa estimativa. Tem os métodos classificados como os preferidos e os aceitáveis. O que a gente chama de preferido? É o valor atual, ou seja, o qual leva em consideração o volume de gastos futuros estimados por essa empresa, né, através do seu orçamento, e tendo por base o valor da realização das atividades necessárias para que eu mantenha limpo o meio ambiente, para que eu proteja o meio ambiente, o mínimo necessário para eu cumprir a legislação, por exemplo. Só que se eu estiver falando de sistema de gestão ambiental, lembre-se que a gente tem melhoria contínua. Então, eu vou estar aprimorando. Esse processo de aprimorar pode exigir um custo, você tem que levar em consideração isso também, tá ok? Então, trazido a valor presente pela taxa, descontos normalmente utilizados no país onde está localizada a empresa. E os métodos aceitáveis encontram-se o método do custo atual, ou seja, a previsão dos gastos antecipados durante o curso das operações relacionadas. O primeiro método implica em determinar, no exercício em curso, o custo estimado para realizar as atividades de restauração da natureza. E a partir daí tenho como base as condições atuais e vigentes para realizar. Eu não fiz um diagnóstico, eu tenho essas condições iniciais. Então, o que eu vou gastar para atuar nesse processo? Eu já tenho como ter essa mensuração. Sugere-se que o valor do passivo ambiental calculado por qualquer um dos métodos supracitados deve ser revisado periodicamente, com a finalidade que a gente tem de ajustar
esse cálculo, caso haja alguma necessidade. Quais são as ações de prevenção para isso? Eu vou ter os sistemas de gestão, de uma maneira geral, e aí o sistema de gestão ambiental, as ferramentas de controle interno que foram estipuladas com base também no licenciamento ambiental, por exemplo, tá? Gerenciamento de terceiros partes interessadas que recaem sobre o empreendimento, cumprimento da legislação e dos compromissos formais, como o termo de ajustamento de condutas, dentre outros que foram impostos ao empreendimento, e seguro para a cobertura de danos ambientais. Lembrando que essa questão de seguro para a cobertura de dano ambiental é um custo que pode ser muito elevado se a empresa não tiver um sistema de gestão, não tiver uma ação de prevenção e controle da poluição. Porque quanto maior o risco que ela possa ter para gerar dano, mais caro vai ser esse seguro. Ou seja, na hora de eu contratar um seguro para cobertura de danos ambientais, é feito toda uma perícia na minha empresa para verificar se eu tenho ações efetivas de controle da poluição, se eu tenho um sistema de gestão ambiental, se eu estou atendendo aos condicionantes legais, se eu estou cumprindo a legislação, as condicionantes dos órgãos ambientais, das partes interessadas, para que seja calculado o valor desse seguro. Então, é feito um cálculo de risco para saber o real risco que esse empreendimento pode gerar em termos de dano ambiental para que eu tenha o valor do seguro a ser contratado. Então, aqui nós finalizamos a nossa unidade 1, gestão ambiental. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.